Aleluia. 1, 2, 3. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Deus é bom. Não se esqueça disso. Amém? Bom dia, vida chegando e chegando com palavra de fé, de amor e de esperança. Estamos falando de Jó, isso, estamos em Jó, capítulo 42. Eu comecei a decorrer ontem, falando lá no comecinho, quando Satanás foi diante de Deus, e Deus chamou a atenção de Satanás para Jó, porque Deus tinha um propósito específico com Jó. E eu frisei bem que muitas vezes nós estamos culpando Satanás por coisas que acontecem na nossa vida, quando na verdade são permissões e diretrizes de Deus para que a gente possa aprimorar a nossa vida e crescer e amadurecer em Deus. Escute, Jó era um cara excepcional. A Bíblia é clara, não existia ninguém como ele naquela época. Além de rico, abastado, e Satanás disse para Deus que era justamente por causa dessa riqueza, porque Deus o abençoava extraordinariamente, que ele era o cara que era o cara que apresentava o sacrifício para ele, para os filhos, que era o cara que se colocava na brecha, que era o cara, sabe, que se desviava do mal, que era o cara temente a Deus, porque Deus o abençoava financeiramente. Essa era a acusação de Satanás diante de Deus. Mas Deus, na sua presciência, porque existe a presciência de Deus, existe a onisciência. O que é a onisciência? Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Dentro da onisciência tem a presciência. Deus sabe de tudo e sabe antecipadamente. Então, por exemplo, quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você entregue para mim o teu filho Isaque em sacrifício, para saber se você me ama ou não. Deus já sabia que Abraão amava a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento e toda a sua vontade. Mas Abraão mesmo não sabia disso, então Abraão precisava saber disso, se realmente naquele momento ele não ia fraquejar. Quantas vezes você e eu enfrentamos situações e passamos por circunstâncias que a gente fala, eu não sei qual seria a minha atitude diante disso. Eu não sei, mas Deus sabe. Então Deus sabia que Jó fazia aquilo tudo, mas Jó ainda precisava conhecer a Deus, porque Jó tinha um relacionamento através de fazer coisas para Deus, e não um relacionamento de intimidade. É o que acontece muito, eu prego muito aqui no Bom Dia Vida sobre isso, que Deus ele não tem um relacionamento de trabalho entre nós e Ele. Deus não quer ser o seu patrão, meu amigo. Deus não quer ser o meu patrão. Deus quer ser o seu pai. Deus quer ser o meu pai. E quando eu falo de ser pai, eu falo que Deus quer ter intimidade. Deus quer criar memórias de relacionamento entre você e Ele, entre eu e Ele. Por isso que Ele é pai. É por isso que Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, falou, quando orareis assim, Pai nosso que estás no céu. É por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque ele tinha um relacionamento de intimidade com o Pai. Então Jó precisava desenvolver esse relacionamento. Jó tinha um relacionamento religioso, de prestar os holocaustos para a remissão dos pecados, de se desviar do mal porque Deus estava olhando. Mas Jó tinha algo tremendo que eu falei e vou repetir hoje. Ele era temente a Deus. O que falta para a igreja atuar hoje é justamente o temor a Deus que nós deixamos sair. A igreja atual começou a fazer tantas coisas e o temor foi dando lugar a uma ousadia perigosa, porque passaram a fazer coisas em nome de Deus que Deus não estava no negócio. Começaram a realizar feitos e ações e atitudes em situações que Deus não estava no mistério. Sabe, começaram a dar valor a movimento e a movimentação, quando na verdade Deus queria dar valor a não movimento, mas a presença dele.
Porque a presença de Deus, amado, ela não vai se manifestar para exaltar o homem em momento algum. A presença de Deus sempre se manifesta para tirar o homem de ação e colocar Deus em primeiro lugar. Porque quem tem que estar em primeiro lugar não é o homem Luiz Augusto, não é o pastor tal, fulano de tal, sabe? Quem tem que estar em evidência sempre é Deus, sempre é Cristo, sempre é o Senhor. Aleluia, sempre é Ele. Então, quando a presença de Deus se manifesta no lugar, se manifesta para jogar toda a ousadia do homem por terra, todo orgulho, toda soberba, toda prepotência do homem por terra. Então Jesus sempre se relacionava dizendo, olha, eu estou fazendo isso em nome do Pai. As palavras que eu vos prego não são minhas, mas são palavras que o meu Pai manda eu fazer. E assim ele vai diminuindo e ele vai crescendo. Paulo aprendeu a lição. Paulo falou que diminua eu, mas que ele cresça em mim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jó precisava aprender a ter esse relacionamento. E devido a Jó ser tudo aquilo, ele tinha consciência daquilo que ele era, ele tinha uma ponta de soberba. De soberba, meu amado, eu posso falar bem para você que de soberba eu entendo. Eu entendo de soberba. E a soberba, ela sempre exalta você mesmo. Você é o melhor, você é o cara, você é o que resolve, você é o que faz fogo cair do céu. E Elias foi bem claro, ele não fez o fogo cair, ele falou, fique hoje sabendo que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. A resposta de Deus veio como fogo, porque Elias tinha feito tudo segundo a palavra de Deus. Jó precisava ter esse feedback, Jó precisava ter esse entendimento, essa compreensão de quem realmente Deus era e como realmente Deus se relacionava. Então Deus permite as duas provas de Jó. A primeira, Jó perde tudo. O homem milionário, o homem rico, maior do Oriente, acorda rico, mas no outro dia acorda pobre. Ele vira de um dia para o outro, de rico fica pobre e sem filhos. O homem que tinha 10 filhos, que sentava à mesa, que brincava, que conversava num dia só, ele bota 10 caixões na sala para velar 10 corpos de filhos. O homem que acorda alegre, inspirado, pronto para fazer um sacrifício para Deus, termina o dia com 10 caixões na sua sala, coração partido, ainda ouvindo a mulher falar no ouvido dele, amaldiçoa esse Deus e morre. Ei, seja sincero com você mesmo, você aguentaria isso? Pastor, mas Jó, ele não blasfemou, realmente ele não blasfemou. Mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo com problema, Jó não atribuiu culpa a Deus. Jó não abriu a sua boca para murmurar, mesmo com o coração sangrando. Jó não abriu a sua boca para reclamar, mesmo com o coração doendo. Mesmo disposto a gritar, espernear, se fosse o caso, em momento algum, ele abriu a boca para blasfemar, reclamar e murmurar de Deus. E agora eu e você, por bem menos, abrimos nessa nossa bocarra para reclamar de Deus. Por que Deus não me deu isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não impediu isso? Por causa disso, por causa disso. Porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Nós não temos a capacidade de falar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. Nós não temos a capacidade de dizer, Deus abriu a porta, mas Deus fechou também, e Ele tem poder para abrir outro, se Ele não quiser abrir, eu continuo glorificando e exaltando o nome dEle. Eu lembro de quando eu fui para o Maranhão, numa viagem missionária, alguns dias antes eu estava com essa minha perna, onde eu levei os tiros, eu tenho a deficiência, bem inchada ali pelo tornozelo e a canela, com muita coceira e muito inchado, o pé quase não cabendo no calçado, e eu fui no hospital chamado HCN, se eu não me engano, ali atrás do Antônio Pedro, o nome acho que não é esse, me fugiu o nome agora. E o médico me atendeu. O médico nem para minha cara olhou. Ele perguntou, qual é o seu problema? Eu expliquei para ele, falei, tomei alguns tiros na perna, não tenho nervo, movimento, a perna está assim, está desse jeito, está assado, está isso, está aquilo outro. Ele falou assim, eu vou te dar esse remédio aqui, você vai tomar esse remédio
E você vai ter que se acostumar a viver assim, porque a sua perna tem essa deficiência e ela vai ficar assim mesmo, ela vai inchar, desinchar, vai coçar, vai ter esse problema aí. Próximo, eu peguei aquela receita, saí do consultório dele, CPN, o nome do hospital, e fui andando pelo corredor chorando. Mas de repente eu parei e eu falei bem alto, para as pessoas ouvirem. Eu falei, olha aqui, Satanás, escute bem. Você está me vendo chorar aqui, eu estou chorando realmente. Eu estou triste realmente. Mas se o meu Deus quiser, se for da vontade dele, ele pode me curar. Mas se ele não quiser, eu vou continuar a glorificar o nome dele, a exaltar o nome dele com essa perna inchada e coçando do mesmo jeito que está. Eu não vou deixar de glorificar o meu Deus, não vou deixar de exaltar o meu Deus por causa dessa perna. Eu vou continuar fazendo aquilo que ele me chamou para fazer e continuar glorificando, exaltando o nome dele. Ouviu? E fui embora. No outro dia eu acordei, a perna estava normal. Agora eu pergunto para você, você passou na farmácia, comprou o remédio que o médico passou? Ah, não passou não? Nem eu também não passei não. Sabe, amado, a gente tem que aprender. A Bíblia diz em tudo dá graça. É difícil dar graça em tudo, mas a Bíblia te manda dar graça. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo um propósito, eu também. Eu não sei como uma dor, eu não sei como um sofrimento, como uma enfermidade pode cooperar para o nosso bem, mas aquele que é poderoso, que sabe de tudo, ele sabe. Ele sabia que a prova de Jó, dele perder os 10 filhos e toda a sua fortuna, iria cooperar para o bem de Jó. E aí Deus permite. Precisamos entender aquilo que Deus permite, aquilo que Deus não permite. Eu quero orar com você, meu amado, mas quero pedir a você, eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento, mas tenho certeza, Deus está a falar contigo. E amanhã eu quero continuar a falar de Jó contigo, meu amado. Tenho certeza, o Espírito Santo, ele vai ministrar forte ao seu coração, até chegarmos aqui no 42. Bem sei eu que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Oh, Santo Deus, Pai amado, te louvamos e te glorificamos, porque és Deus poderoso sobre toda a terra. Muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Derrama sobre ele graça, poder, unção. Manifesta, Deus, aleluia, a tua glória na vida dele e faça com que o seu nome seja glorificado para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, Deus te abençoe. Bom dia, vida no seu coração.